Cumprimentamos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um privilégio poder estar com os irmãos aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso segundo trimestre, que tem como tema a Igreja Eleita. E eu quero convidar os irmãos para, nesta lição, falarmos acerca de família. É a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. E também ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vamos à nossa introdução? Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, no versículo 4 ao 6. Sabemos que a família é a primeira instituição divina criada por Deus na Terra. Ela é a célula madre da sociedade e, portanto, ela tem sido atacada porque muitos querem desconfigurar a configuração que é encontrada na Bíblia, o modelo de família que é encontrado na Bíblia. E aqui na nossa introdução nós vemos que o casamento, ou melhor, a família, é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico. O que será isso? Monogâmico. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Observe que não diz as suas mulheres, mas diz a sua mulher. Diz também aqui na introdução que o matrimônio deve ser heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Portanto, deixará o varão, não é um menino, não é um descompromissado, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, ou seja, um homem e uma mulher. E é indissolúvel, e podemos dizer também que é monossomático, ou seja, ambos se tornam uma só carne. No modelo divino, os membros da família são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos somos iguais. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Existe uma hierarquia. Essa hierarquia não é de superioridade ou inferioridade. Trata-se de uma hierarquia funcional. Amém? Vamos ao nosso primeiro subtópico. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Isso nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ora, então há aqui uma analogia, uma comparação entre a liderança de Cristo na igreja e a liderança do marido no lar. Sabemos que a liderança de Cristo na igreja traz o quê? Traz conforto, traz confiança, traz segurança. Cristo, ele lidera a igreja visando o seu absoluto bem-estar. E isso está em Efésios capítulo 5, versículo 29. Portanto, se a comparação é feita do homem, da liderança de Cristo com a igreja, com a liderança do marido cristão no lar, o marido, de igual modo, deve liderar a sua casa visando trazer
confiança, trazer segurança, trazer absoluto bem-estar à família. No segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O primeiro elemento, o elemento primordial da liderança do crente como marido é o amor. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Diz ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 25, que Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifícios, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então observe que o amor do marido para com a esposa deve ser como o amor de Cristo para com a igreja. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela, se sacrificou por ela. Um amor altruísta. O que é um amor altruísta? O que é altruísmo? Altruísmo é amar sem interesse, desinteressado, não esperar nada em troca, é incondicional, sem limite. Então o marido ele deve amar sua esposa de maneira incondicional. Ele deve amar a sua esposa sem interesse. Ele deve amar como Cristo amou. Ele deve estar disposto a se sacrificar para o bem-estar da sua companheira, para o bem-estar do cônjuge. Então o amor deve ser o elemento primordial da liderança do marido no lar. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Romanos capítulo 13, versículo 10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nosso terceiro subtópico, o cuidado do marido para com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. São ambos uma carne, são um só. E observe que ninguém mentalmente saudável faria mal a si próprio. Ninguém mentalmente saudável vai se machucar, vai passar uma navalha no corpo, vai provocar feridas nele próprio. O marido, ele sendo um só com a sua esposa, ele não vai querer fazer com ela o que ele não gostaria de fazer consigo próprio. Ou seja, ele não vai querer machucá-la, ele não vai querer trazer feridas que muitas vezes não são feridas externas, são feridas internas. Então, o marido, por ser um só com a sua esposa, o crente com o marido, por ser um só com a sua esposa, ele ama a sua esposa como a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Deve tratá-la com consideração e deve honrá-la. Quem ama, cuida. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11. Nessa perspectiva, ou nesta visão, nesse ponto de vista, alguns exemplos de submissão são apresentados. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos exemplo de submissão das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais
e dos servos aos seus senhores. Está lá no capítulo 6, versículo 5 da carta de Paulo aos Efésios. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Vamos entender isso aqui melhor. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está sujeita a Cristo por amor. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós, os crentes, os servos do Senhor, a igreja, não estamos seguindo a Cristo, não reconhecemos a liderança de Cristo como nosso Senhor por imposição. Não reconhecemos a liderança do nosso Senhor porque fomos impelidos a isso. Não reconhecemos o Senhor como nosso líder, o Senhor Jesus Cristo como nosso líder por domínio, por sujeição irracional. Não, nós estamos porque o amamos. Nós reconhecemos a sua liderança sobre nós, sobre a sua igreja, porque nós o amamos, porque sabemos que Ele é o nosso Senhor, porque nós o amamos, porque Ele se entregou por nós, Ele provou o seu amor para conosco, se entregando por nós. De igual modo, o marido, ao ser comparado a Cristo quanto à questão da liderança no lar, a liderança de Cristo na igreja, o marido deve amar a sua esposa de maneira que ele está disposto até mesmo de se sacrificar por ela, por amor. Portanto, eu quero aqui acrescentar, qual esposa que não gostaria de ser submissa a um homem que está disposto a morrer por ela, que está disposto a se sacrificar pelo amor que tem por ela. Por esta razão, a mulher, quando ela é amada, quando ela é respeitada, quando ela é honrada, ela se torna submissa a este marido por amor e não por imposição. A submissão que nós estamos falando aqui não é uma submissão imposta, não é uma escravidão. Isso é um crime. O que nós estamos falando aqui é da submissão como resposta ao amor. É isso que estamos aqui a dizer. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados, como já falamos aqui. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A mulher, ela foi chamada por Deus para ser adjutora do marido. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Adjutora significa auxiliadora, alguém que veio para ajudar, uma ajudadora, que foi chamada para estar não atrás, mas ao lado do esposo. É uma frase que diz assim, por trás de um grande homem há uma grande mulher. Deveria ser assim, ou deve ser assim. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Salmo 128, versículo 3 diz que a mulher está ao redor da casa, está ao lado da casa. Podemos então dizer que a mulher, ela agora no cristianismo, no evangelho, ela alçar uma posição de dignidade igual aos homens. Isso nós vamos ver no segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na cultura grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Porém,
no Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Podemos ver isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Deus não faz acepção de pessoas, podemos ver isso em Romanos capítulo 2, versículo 11, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas. Então, a mulher alça, através do Evangelho, no Evangelho de Cristo, elas alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas. Cristo quebrou discriminações. Portanto, a mulher cristã desfruta. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Vamos para a reverência? Está no terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, como já falamos aqui. Um amor desinteressado, um amor que quer o bem do próximo. Um amor que se sacrifica até mesmo pelo próximo, para ver o bem do próximo. Então, o marido que tem esse amor, ele está disposto a fazer sacrifícios para que a sua esposa tenha um viver feliz, um viver abençoado. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Vamos ver isso aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E no capítulo 5, ainda no versículo 22, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Bom, um homem que ama a mulher, a sua esposa, o marido que ama a sua esposa, desta forma, de forma altruísta, ele coopera para que a esposa o reverencie. Como já dissemos aqui, qual esposa que não vai querer honrar um marido que está disposto a se sacrificar por ela, por amor a ela? Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Portanto, a reverência devida ao marido é respeito, é honra e sente a alegria de poder estar agradando o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. Ou seja, fazendo isso, ela está sendo uma esposa que honra a liderança do seu esposo no lar. Vamos para o nosso terceiro tópico: a conduta do crente como filho. Primeiro subtópico: a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego significa orientação ou treinamento. Os pais devem orientar, doutrinar, ensinar os seus filhos. Eu quero aqui abrir um parênteses. Os pais não podem terceirizar essa prerrogativa que foi dada a eles.
essa responsabilidade que foi dada a eles. A escola não tem a obrigação de educar o filho. Nem mesmo a igreja tem a obrigação de educar filhos. A obrigação de educar filhos é do pai e da mãe. É a obrigação do pai e da mãe. Observe que um filho bem instruído dentro de casa, um filho que recebe ensinamentos, ele, quando chega na escola, ele sabe respeitar os professores. Um filho que tem um bom ensinamento dentro do lar, quando ele chega diante de uma autoridade, ele sabe respeitar aquela autoridade. Por quê? Porque a orientação é de responsabilidade do pai e da mãe. Quer dizer, instrução é advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. É preciso corrigir, é preciso orientar, é preciso ter liderança para com os filhos. E diz aqui, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Eu quero convidá-los a ler Provérbios capítulo 13, versículo 14. Provérbios capítulo 13, versículo 14. Diz assim, Provérbios 13, 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Provérbios capítulo 13, versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Observe ainda Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz assim: Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Provérbios capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, 15. Diz assim a palavra do Senhor: a vara ou a disciplina é a repreensão, e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Certa vez, participando de uma escola bíblica de férias, estava lá um cartaz escrito: é melhor construir o menino do que remendar o homem. E é uma verdade, e nós podemos observar isso na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Observe o que está escrito: instrui o menino no caminho, não é instrui o menino o caminho, não, é instrui o menino no caminho em que deve andar. Ou seja, você vai instruir estando ao lado, caminhando com ele. Instrui o menino no caminho. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A disciplina requerida na Bíblia não se trata de espancamento, isso é crime, não se trata de espancamento, mas de instrução equilibrada, controlada por direitos e deveres, visando o aprendizado. Vamos avançar. Diz aqui que, a fim de não incitar a ira dos filhos, em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz que devemos orientar na doutrina e na administração do Senhor. E diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4,
algo muito interessante que precisamos passar para os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é provocar a ira aos filhos? Faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Cobrar sem dizer o porquê. E muitas coisas mais podem trazer ira aos filhos e até desviá-los da casa de Deus. Tirar o gosto que eles têm pela casa do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Diz assim. Colossenses 3, 21. E vós também, Colossenses 3, versículo 21, diz assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Então precisamos ter cuidado. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentada de forma objetiva pelos apóstolos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Bem objetivo. A aplicação para essa postura é categórica. Porque isto é justo ou porque isto é certo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Deveremos confiar nos nossos pais, na sabedoria dos nossos pais. Um exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que embora tenha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, Jesus, ele era sujeito aos seus pais, a José e a Maria. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 21. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Obedecer. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Livro de Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: glória a Deus. Diz assim, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Um outro texto que precisamos ler é Provérbios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Então observe que os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos, enquanto estiverem na tutela dos pais, devem obedecê-los. Porém, até mesmo depois de casarem, eles devem também obedecer ouvindo seus conselhos. Agora, a honra é um dever para a vida toda. Amém? Devemos honrar os nossos pais toda a vida. O terceiro subtópico, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Capítulo 6, versículo 3 de Efésios. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. É o mandamento com promessa. O apóstolo Paulo está citando livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, se não me falha a memória. Êxodo, capítulo 20, versículo
12. O apóstolo Paulo está citando um dos 10 mandamentos. É o 5º mandamento. É o mandamento com promessa. Independente de religião, o filho que honra pai e mãe, ele recebe de Deus 2 promessas. Promessa de bênção material e promessa de longevidade. Prosperidade e longevidade, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensas com benesses especiais. Aleluia! Glória a Deus! Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém?